I'm coming apart at the seams, and everyone's pulling at me, and I am unraveling. The smile isn't quite what it seems, but it does well to hide what's beneath, where the pressure is staggering. In the unraveling, Father, unravel me when I can't feel a thing. Have mercy and let me bleed. I know it's dumb, but I have been numb for way too long. Bom, nós vamos falar agora, nesse episódio, sobre o primeiro herói olímpico do Brasil. Como não poderia deixar de ser, continuando essa série aérea, nós vamos falar de um gênio que faz parte diretamente da história da aviação. E, como sempre, a conexão com o esporte se faz presente. Sim, surpreendentemente, Santos Dumont tem laços diretos com o esporte olímpico. Eu vou contar isso para vocês. Um dos maiores heróis brasileiros, o inventor Santos Dumont, pioneiro da aviação e ilustre inventor do célebre 14 bis, cujo voo ocorreu em outubro de 1906, foi o primeiro brasileiro a se conectar publicamente aos esportes de inverno. Em ano de Olimpíada, e como não poderia deixar de ser, vamos tratar de muitos assuntos relativos a esse grande evento. O inventor tem a sua história ligada ao maior espetáculo esportivo do planeta, lembrando uma de suas invenções, que é uma mochila que fazia os esquiadores flutuarem. Olha que interessante. Nascido no sítio Cabangu, no interior de Minas Gerais, em 10 de julho de 1873, Santos Dumont sempre foi curioso das máquinas e estudioso de mecânica por influência do pai engenheiro ferroviário e também por conta da ligação da família com o cultivo do café, onde essas máquinas eram colocadas em uso. Isso realmente trazia muito fascínio para o menino, né? Para o jovem Santos Dumont. E com isso o pai concordou em enviá-lo para a França, vivendo muitos anos lá, mais especificamente em Paris, cidade que na virada dos séculos XIX para o século XX passava por um momento de efervescência cultural, sendo o centro para as artes e que estabelecia tendências que ganhavam o mundo. Vejam que foram lá, inclusive, realizados os Jogos Olímpicos de 1900. Reconhecido na Europa, era lembrado pela sua índole e espírito esportivo, bastante associado aos ideais olímpicos. Buscou, através da prática da aviação esportiva, legitimar as suas conquistas através da presença dos registros dos resultados com a presença de espectadores. Então, aí ele já se preocupava com registrar, com arbitragem e assim por diante. A história dos Jogos de Inverno é quase centenária. No entanto, apenas em 1992, em Albertville, na França, foi que o Brasil participou pela primeira vez. Todos sabem que é um país tropical, nós não temos neve, mas muitos atletas se aventuram para esses países que têm essa condição de neve, de frio, de inverno, para treinar e participarem através dos esportes ligados aos Jogos de Inverno. O país não é muito reconhecido, né, nos esportes, mas há uma ligação de longa data do Santos Dumont. Santos Dumont era apreciador das modalidades equestres e já havia participado de provas de ciclismo durante os anos 1890. O seu esporte preferido era o tênis, mas também praticou o golfe, o balonismo, a aviação esportiva, claro, no rigoroso inverno europeu, o esqui.
manifestava-se publicamente para o engajamento das pessoas com a prática de esporte. Já era um incentivador, sem dúvida, tem tudo a ver com o nosso canal aqui. Antes que as suas invenções se tornassem parte das pequenas conquistas que resultariam no voo do 14 bis, Santos Dumont recebeu do Congresso Olímpico de 1905, portanto um ano antes do 14 bis, que foi realizado em Bruxelas, o diploma olímpico. De acordo com o jornal Correio Paulistano, de 21 de junho daquele ano, não podendo comparecer, foi o embaixador do Brasil na Bélgica que representou o inventor brasileiro. Pierre de Coubertin, então presidente do Comitê Olímpico Internacional, do COI, né, todos sabem disso, atribuiu a diplomação em reconhecimento às qualidades atléticas e da capacidade de realização do brasileiro. Era notório o seu pioneirismo e altruísmo em não dedicar-se às patentes de suas invenções, mas sim ele as fazia, as inventava em benefício de toda uma comunidade. Olha, para vocês terem uma ideia da importância dessa premiação, na mesma ocasião foram laureados o norueguês Fridtjof Nansen, que foi o explorador do Ártico, aí vocês podem procurar aí na internet, William H. Grenfell, um educador britânico, e Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos naquela época, e que anos depois fez uma expedição pelo interior do Brasil com o Marechal Rondon. A gente retornando aquele início, né, quando o Santos Dumont tentou fazer os esquiadores flutuarem, né? Como eu disse, o esqui fazia parte da vida do Santos Dumont, e devido à sua genialidade, ele não parou de criar até o fim da sua vida, em 1932. Assim como o balonismo, o esqui mexeu com o Santos Dumont em sua capacidade criativa. Um certo dia, durante o inverno de 1925-1926, praticava o esporte no Mont Joly, na França, e ele aí viu-se sem forças para continuar a caminhada e realizar uma nova descida do esqui. Lembrando que naquele tempo os teleféricos eram uma coisa muito rara, estavam engatinhando. E ele ficou parado, imóvel, e aí ele percebeu que tinha um ponto de apoio e que um movimento poderia ser repetido de maneira regular com a ajuda de um motor, e que logo foi encomendado pelo brasileiro para que fosse instalado em esquis, com os seus praticantes conectados através de cordas, a fim de que um empurrasse o outro. Quer dizer, já era, né, um protótipo de um teleférico já moderno. Um segundo motor foi desenvolvido para que fosse acoplado como uma mochila em um suporte de mais ou menos uns meio metro nas costas do esquiador, com mais ou menos 0,88 kg e com 0,1 HP de potência. Como se flutuasse, esse motor com hélice conectado ao esqui e às partes do corpo do praticante comandava o movimento das pernas e fazia com que menos esforço fosse desprendido pela neve durante a subida ao topo. Contribuía para uma média de velocidade de mais ou menos 1,2 metros por segundo. Então, nascia ali uma espécie de esqui mecânico. A invenção de Santos Dumont recebeu o nome de transformador marciano. Isso porque, em meados dos anos 20 do século passado, após testar o esquiador mecânico em Saint-Maurice, na Suíça, ele se encontrou casualmente, olha só, com o renomado escritor britânico Herbert George Wells. Todo mundo conhece, né, que foi o autor de livros como A Máquina do Tempo, 1895, O Homem Invisível, 1897, e A Guerra dos Mundos, em 1898. Logo, ele percebeu que se tratava de um aparelho para ajudar na prática do esqui, mas fez muitas perguntas sobre o funcionamento do invento. No caso, o Wells teria dito: quando olho para esse aparelho, mas estou certo de que isso era preciso para equipar os marcianos
em meu livro, que ele já tinha escrito, que é A Guerra dos Mundos, surgia aí o nome transformador marciano, que também usa-se como conversor marciano, para o aparelho que diminuía os esforços dos esquiadores ao subirem a montanha, como se estivessem em ambiente de pouca gravidade, assim como no planeta vermelho. Com o desenvolvimento dos teleféricos, claro, a invenção de Santos Dumont ficou obsoleta, mas sem dúvida ele foi um pioneiro, a ideia estava lançada. Santos Dumont morreu aos 56 anos, acompanhado de depressão, infelizmente, de uma esclerose múltipla, e de uma angústia de ver a sua maior criação transformada em uma máquina de guerra no dia 23 de julho de 1932, no mesmo dia em que o São Paulo estava em guerra com o resto do Brasil e estavam acontecendo bombardeios por conta dessa revolução. Ele tirou a vida, mas deixou um legado incrível para a humanidade. Então vejo que Santos Dumont, sem dúvida, ele andou por várias áreas do conhecimento humano e foi um gigante. E que o brasileiro se orgulhe desse grande herói, desse gênio. Nós costumamos esquecer, infelizmente nós temos uma memória muito curta, mas nós temos que dar valor a esse cidadão do mundo. Valeu, Santos Dumont. Algumas das contribuições da mente criativa de Santos Dumont, pioneiro da aviação e ilustre inventor, persistem até hoje e foram inspiração para o desenvolvimento de outros. Por exemplo, em 4 de julho de 1898, as cores verde e amarelo ganharam os céus da sua cidade. Sua criação, chamada de Brasil, foi o menor balão criado a gás até então. O peso do brasileiro, que era de mais ou menos 50 quilos, o ajudava nessas peripécias na capital francesa, onde foi apelidado de Petit Santos, Pequeno Santos em português. Isso demonstra que Santos Dumont era, sim, muito patriota e muito brasileiro e honrava o Brasil. Muita gente acha que por ele morar na França, ele praticamente não era brasileiro. Isso não é verdade. A experiência, no caso, foi importante para o passo seguinte, e como os balões não ofereciam uma boa dirigibilidade, Santos Dumont construiu os primeiros dirigíveis com motor a gasolina. No dia 13 de novembro de 1889, a bordo da terceira versão do seu dirigível, contornou a Torre Eiffel para delírio dos milhares de parisienses que assistiam à performance, e aí o dirigível mostrou-se muito prático e foi um sucesso. O relógio de pulso, por exemplo, surgiu por ele estar sempre com as mãos ocupadas ao voar os seus balões. Santos Dumont não podia verificar as horas em seu relógio de bolso, comum na época, e assim, em 1904, pediu a seu amigo, vejam só, Louis Cartier, para desenvolver um modelo que pudesse ser utilizado no punho, com pulseira de couro. Na verdade, ele foi responsável pela popularização entre os homens, já que as mulheres mais ricas já utilizavam o relógio de pulso desde o século XIX. E, seguindo adiante, devido ao sucesso dos dirigíveis e a certeza de que ele se dedicaria às aeronaves por muito tempo, Santos Dumont decidiu que seria necessário construir uma grande oficina. O inventor construiu, então, o primeiro hangar do mundo, comprido e alto o suficiente para abrigar o dirigível N3 e todos os componentes e ferramentas necessários para o trabalho. Para facilitar a abertura do grande portão, o aviador teve a ideia de colocar rolamentos embaixo da estrutura, uma outra novidade para a época. Você vê que já o espírito inventivo para tornar a vida mais fácil. Uma outra coisa muito interessante foi a invenção do chuveiro de água quente. Né? Ele vivia já no Brasil, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, o chalé A Encantada, né? Que era a residência de verão, e que é um exemplo dessa inventividade do Santos Dumont. Ela foi projetada pelo próprio aviador em 1918 como resultado de uma aposta com amigos, os quais achavam que ele não conseguiria construir uma casa naquele pequeno espaço de um terreno tão íngreme.
Os 3 andares da casa estão repletos de ideias novas para a época, como o chuveiro de água quente, até então inédito no Brasil. O chuveiro era aquecido a álcool e funcionava com um balde perfurado e dividido ao meio, com entrada para água quente e outra para água fria. Então veja que, onde vocês estão vendo aí, ele é um grande gênio. Ele também teve, né, com a evolução dos seus objetos voadores, ele foi o precursor do ultraleve. O ultraleve, como nós os conhecemos, hoje surgiram no final da década de 1970, mas Santos Dumont desenvolveu o precursor desse tipo de aeronave construído em 1907, que foi o pequeno avião número 19, apelidado pelos franceses de Demoiselle, senhorita em francês, devido ao seu tamanho diminuto e sua graciosidade. Pesava pouco mais de 100 quilos, possuía estrutura de bambu. Agora, sem dúvida, a sua obra-prima foi a invenção do avião. Claro que houveram muitos pioneiros, heróis, desde Leonardo da Vinci, o conceito de voo foi se desenvolvendo. Tivemos aí os irmãos Wright, tivemos Lindbergh, Amelia Earhart e tantos outros aviadores que fizeram a história dessa máquina maravilhosa. No mundo, a maioria das pessoas dizem que quem inventou o avião foram os irmãos Orville e Wilbur Wright, Estados Unidos, 3 anos antes. Agora, essa história tem muita controvérsia, né? Porque os irmãos Wright teriam criado esse avião 3 anos antes, como conceito de avião, mas, na verdade, eles nunca demonstraram isso publicamente, e que ele poderia levantar voo sendo mais pesado que o ar. Então, aí você tem a controvérsia, porque foi Santos Dumont o primeiro que conseguiu essa façanha, né, com o seu 14 bis, uma versão chamada Oiseau de Poirier, né, que o azul é pássaro, e amealhou o prêmio do Aeroclube da França, destinado a quem conseguisse tal façanha. Como não houve essa exibição pública, né, fica difícil, né, não há um registro específico para os voos executados pelos irmãos Wright, né? E uma outra coisa que o pessoal coloca como observação é que o avião era lançado ao ar por uma espécie de catapulta, já que não possuía rodas. Em 13 de agosto de 2017, Alain Calassa recriou de forma legítima e fiel o 14 bis, que voou na Academia da Força Aérea de Pirassununga com direito até ao chapéu estilo Santos Dumont. O modelo dos Wright Brothers também foi recriado, mas não voou. Tirem vossas conclusões.